São os irmãos que amam o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos, os de perto e os de longe, que estão conectados conosco. Traga um abraço dos irmãos de Nova Iguaçu, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Eterno. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de 1 a 4. Obrigado, irmão, mais uma vez. Glória a Deus. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Vou colocar um vídeo para os irmãos verem rapidamente. E acredito que pelo texto e pelo vídeo vocês vão, ou já sacaram sobre o que eu vou pregar. Amém, amados? Eu vou pregar sobre metamorfose. Ontem, assim que eu cheguei lá de Nova Iguaçu, enquanto eu preparava algo para comer, eu coloquei um testemunho de um jovem que eu não conhecia, apareceu ali na minha plataforma para que eu assistisse, porque eu sigo o pastor César Cavalcante, e apareceu ali um vídeo dele, ele entrevistando esse jovem. Eu nunca vi, né? Mas segundo ele é muito famoso, ele é um cantor, ou era, né? Era um cantor de trap, acho que é isso que assim que se fala, muito famoso, muito rico, milionário. E ele se questionou, porque a família dele boa parte dela é cristã, e ele se questionava acerca do Evangelho. Ele se questionava acerca de Deus. E ele deu na mente dele de comprar uma Bíblia e falou: Senhor, eu vou ler a Bíblia e no final dela eu vou discernir, dissecar acerca da sua palavra e acerca desse Jesus que minhas tias falam. E ele leu a Bíblia em um ano e um pouquinho, fazendo muitas pesquisas. E no final, amado, dele terminar de ler a Bíblia, esse jovem se converteu. E a conversão dele, no testemunho dele, foi uma conversão muito, muito brutal, muito abrupta, muito violenta mesmo. Dele ter que deixar contratos, dinheiro, fama, sucesso, sexo fácil, liberdade, trânsito livre, de ir e vir, aonde quer que ele quisesse. E ele abandonou isso num processo de transformação, assim como a borboleta, para atingir esse ponto, ela sofre esse processo chamado de metamorfose, que ocorre em 4 fases. Esse jovem ele foi sofrendo esse processo da transformação, como nós lemos aqui no texto. O versículo final diz: assim andemos nós também em novidade de vida. E esse jovem está andando em novidade de vida. Para a glória do Senhor. E ele tem perdido muito, amado. Perdido não é pouca coisa, não. A gente está falando de milhões de reais, de toda a facilidade que o mundo pecaminoso, porque a Bíblia diz que o caminho é largo, é espaçoso. E eu sou tendencioso a questionar a transformação daqueles que se dizem evangélicos no nosso país. Por quê, pastor? Porque eu não sei se o que os números representam, por exemplo, o último censo do IBGE foi de 2022,
disse que o número de cristãos evangélicos, protestantes, é de quase 48 milhões de cristãos. Né? Isso segundo a pesquisa. Calculo eu que possa passar, talvez. Porque certamente tem pessoas que não foram ali, né, atingidas pelo censo. Pode passar. De quase 48 milhões de pessoas. A despeito da Bíblia dizer para mim e para você que a vida do cristão é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito, parafraseando, ser uma borboleta eterna, um ser alado, transcendente, transformado. Mas eu tendo talvez a duvidar que nem todo mundo é borboleta. Alguns podem ser lagarta, mano. E por que eu estou falando isso? Porque no testemunho dele, ele disse uma frase que aquilo eclodiu dentro de mim, só a frase dele, e fez com que eu pensasse sobre o que eu estou e vou pregar hoje. Que ele disse uma frase assim: a borboleta não volta a ser lagarta. E realmente não volta. Ou ela passa o processo e atinge o seu alvo, que é ser uma borboleta, ou ela morre lagarta, ou ela morre no processo ali da pulpa, que é o casulo. Ela pode morrer num desses processos. Até porque são muitos os predadores da borboleta ou da lagarta. Pássaros, ratos, macacos, outros insetos. Predadores gigantescos, velozes, que podem matar a borboleta antes de atingir esse processo. E até após ele, né? E eu fiquei pensando nisso, irmãos. A borboleta não volta a ser lagarta. Ou será que muitos que eram para atingir o ponto de borboleta são lagarta ainda? Porque se o nosso país fosse de fato um país de quase 50 milhões, de cristãos, seja sincero e honesto, a nossa sociedade era para ser uma outra. Era para ser. E não é. Não está. Pode chegar, e eu acredito pela fé que vai chegar. Mas a nossa nação ainda, ela não se posicionou como sal, ela não se posicionou como luz. Esses que professam a fé parece que não passaram pelo processo de 2 Coríntios 5,17. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, lagarta, se passaram, eis que tudo se fez novo. Borboleta. E a borboleta não pode voltar a ser lagarta, não tem como. É incongruente, é impossível, não tem condições da borboleta voltar. Não me cansei, não quero voar, não quero mais transitar sobre o jardim, não quero mais colher néctar, não quero mais estar ali no pó, não quero mais. Eu quero voltar a rastejar, eu quero voltar a ser um inseto mucoso, cilíndrico, rastejante, repugnante. Eu quero voltar de fato a ser uma lagarta. É um cristão que outrora, ou que diz, que proclama, outrora fala: eu vou voltar a viver na lama a qual eu vivia. Eu vou voltar. Como testemunho desse jovem, desse rapaz, que está pregando com veemência e Deus dando graça, sabedoria. Irmão, num ano que ele leu, você tem que ver esse jovem falando, pregando. Aí aqueles que estavam já há algum tempo na caminhada, que já era para ser uma borboleta bonita, bela. Por exemplo, eu não sei se você foi criado no mato. E estudando sobre isso, tem uma borboleta, a borboleta se chama borboleta azul. Aqui, na América do Sul, é uma das borboletas que pode atingir o máximo da sua vida. Pode atingir quase 1 ano de vida, se um predador não matar. Ela pode atingir há quase 1 ano, 11 meses, mais preciso. É uma borboleta, eu já vi muito essa borboleta no mato, caçando, pegando fruta no mato, pegando passarinho, pegando pipa no mato. Já cansei de ver essa borboleta. Ela fica geralmente no chão e ela se camufla no meio das folhas, ela fica acinzentada. Mas quando ela voa, aquela cor, aquele azul turquesa, aquilo brilha no meio da natureza, da mata, de uma maneira que te hipnotiza.
O cristão era para ser assim, para hipnotizar as pessoas, para causar impacto, para causar de fato um choque. Como testemunho desse jovem está causando um choque no meio da música, no meio dos cantores de trap, de rap, de funk, sei lá que inferno que é. Está causando um choque. Ele perdeu amizade, mulher. Ele falou, não quero mais, vou morar com a minha mãe. Perdeu o carro, contratos. Ele parou de fazer negócio de aposta, que ele era um daqueles que indicava negócio de casa de aposta. Ele parou, irmão. Parou. E a gente vê gente que se diz pelo nome do Senhor, que era para ser borboleta e é lagarta, entrando em jogo de aposta, comprando raspadinha, rifa, de gente que vende moto. Um pastor agora ganhou. Acho que é pastor, ganhou uma moto de Rony Oliveira. Aí Rony Oliveira, olha por mim mesmo, olha só, pastorzão. Borboleta ou lagarta? Borboleta ou lagarta? Borboleta pode voltar a ser lagarta? Ou nunca foi borboleta? Pastorzão comprou um número lá, ganhou moto, ganhou bicicleta elétrica, porque entrou no negócio de aposta de Rony, de rifa, de não sei de quê. E esse jovem, ele está perdendo. Irmãos, Jesus Cristo disse para Nicodemos, mestre em Israel, vamos conjecturar e vamos trazer para a nossa realidade. Nunca foi num pagode, nunca foi no forró, nunca foi no sertanejo, possivelmente não falava palavrão, não xingava, não bebia cerveja, cachaça, vinho, não, sexo ilícito, não, esperou tudo no Senhor, era um homem temente a Deus, foi criado mediante a lei de Moisés, na Torá, muito doutado, versado nas Escrituras. Jesus Cristo chega para ele e fala, é-te necessário nascer de novo. Imagina o choque, foi um choque na mente de Nicodemos ouvir de Jesus, e a presença de Jesus causava isso, impacto, choque, amém. A ponto de Nicodemos falou, eu preciso ver, eu preciso ouvir, porque tudo aquilo que eu aprendi na lei de Moisés, pelos fariseus, escriba, parece que não faz sentido para mim. Tem algo mais profundo, tem algo mais denso, tem algo mais funcional, tem algo mais visceral, tem algo mais prático do que rituais. Eu preciso ver. E quando ele vai até Jesus, ele ouve isso. Nicodemos, é-te necessário nascer de novo. Aí Jesus disse, olha só, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É impossível, Nicodemos. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar. Porque o que nascido da carne é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis de eu te dizer, é necessário vos nascer de novo. O chip dele bugou. Mas como eu, sendo velho, tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, eu não estou falando disso, Nicodemos. Eu estou falando de uma obra transcendental. Eu estou falando, Nicodemos, de uma obra do Espírito Santo. Eu estou falando de uma obra que é única e exclusiva de Deus quando entra num coração quebrantado, contrito, com alguém que tem sede de Deus, que clama como a terra sedenta e clama por água, assim como o chão do deserto, como o chão do Nordeste, que espera ardentemente por uma abundante chuva. Assim é aquele que espera pelo poder do Espírito Santo de Deus. É uma obra, Nicodemos, do Espírito Santo de Deus, Nicodemos. Aleluia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Ou seja, não adianta rituais, não adianta nada, dogma, imposição de mão, não adianta nada. Se não for uma obra do Espírito Santo, não é salvo. Não entra, não vê. Olha o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 11, versículo 19 e 20. E lhes darei, o Senhor dizendo pela boca do profeta, e lhes darei, ou seja, é eu que te dou. E lhes darei um coração, aleluia, um coração, o mesmo coração, e um espírito novo, e porei dentro deles. Ou seja, Deus vai fazer uma operação espiritual, um transplante espiritual. Está falando, eu lhes darei o mesmo coração e um espírito novo, e porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão meu povo, oh glória, aleluia. E eu serei o seu Deus, aleluia. Aleluia. Só é de Deus quem tem um coração de Deus. Só é de Deus quem foi transformado por Deus, amado. E ele fala, e aí sim eu serei o seu Deus. Quando o Senhor nos dá um coração novo, a nossa vontade é alterada. A nossa vontade ela é mudada, amado. Não tem condições. A nossa vontade ela vai ser modificada, transformada, alterada. Não tem jeito. Quando recebemos um novo coração, a nossa vontade ela é tocada, mexida. O texto diz, os que são de Cristo, Gálatas vai falar, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são, eles crucificam a sua carne com os seus desejos, com as suas compulsões. E eu não vejo nisso, ou melhor, eu não vejo isso em pessoas que se dizem borboleta. Estão tendo comportamentos ainda de lagarta. Parece que a obra do Espírito Santo ainda não tocou nessas pessoas. Parece que o Espírito Santo não conseguiu penetrar no coração, duro como um monte Sinai, duro como um rochedo gigantesco, duro como uma pedra bruta. O Espírito Santo ainda não teve uma fresta sequer para penetrar. Se a pessoa não dá guarida, não permite, ela se fecha, bloqueia. E o Espírito Santo não atinge, não opera. A salvação é uma obra do Espírito Santo. Tito 3, 4 em diante diz, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Gálatas 6,15 vai falar, porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Como quem diz, não adianta ritual ou a falta dele, mas sim a fé em Cristo Jesus para ser salvo. Só em Cristo, amado. Não adianta ritual ou a falta dele. O que ele quer dizer é, nem judeu pelo ritual e nem o gentio pela falta dele, mas sim aqueles que têm a fé em Jesus, esses sim são uma nova criatura. Irmãos, isso deve nos chocar. E você pode pegar os temas da minha mensagem, que eu trafego em vários temas, mas boa parte deles eu prego sobre transformação de vida, mudança de vida. Olha esse texto aqui. Ouça esse texto aqui. 2 de Pedro 1,4 vai falar, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina. Meu Deus, isso aqui é forte. A vez de escapar da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, pelas promessas de Deus, e ele chama de grandiosíssimas e preciosas, a gente se torna participante da natureza divina. Ele está falando de uma simbiose da criatura com o Criador, mano. Isso é assustador para mim. Isso é o poder que o Evangelho tem.
É a capacidade do poder que o Evangelho tem de nos transformar e levar ao nosso estado original. Efésios 4:22 em diante fala: quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se revestir do novo homem, deixa a estrutura de lagarta e toma a estrutura de borboleta. O novo homem, vestido de justiça e santidade. Efésios 2:10 diz: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Novidade de vida. Novidade de vida. Paulo declara em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Que declaração absurda e violenta, mano. Borboleta ou lagarta? Porque a borboleta não pode voltar a ser lagarta. Não dá para ela. É impossível. 1 de João 2,19, olha o que ele diz. Ele fala de pecadores, do anticristo e de falsos anticristo que se manifestam antes do anticristo escatológico. E ele diz assim: olha só, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Por que, João? Porque se fossem de nós, eles ficariam conosco. E isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O que João está dizendo, que eu estou pregando hoje é: ei, nem todo mundo que disse borboleta é borboleta, porque se fosse borboleta, ficaria conosco. E é por isso que eles saíram. Se fosse de nós, ficaria. Se fosse de nós, permaneceria. Se fosse de nós, atingiria o estágio de borboleta. Mas eles não ficaram conosco. Isto é, para que se manifeste que não são todos de nós. Irmão, muitas pessoas mudam a prática, mas não mudam a vontade. O Evangelho, ele toca na vontade. É no coração, é lá. A mudança, o ponto central, o nevrálgico, o núcleo, onde o Espírito Santo opera, é na vontade, é no coração humano. Não é em prática, rituais, não é nada disso. Porque, por exemplo, olha só, Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Eles negam. E se tornam abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. O Evangelho diz assim para mim: entra pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. E aí, santo, como saber se eu sou regenerado? Como saber se eu sou lagarto ou borboleta? Eu acredito que você vai sair daqui com esse troço na cabeça. Você vai sair daqui com esse troço na cabeça. Lagarto ou borboleta? Pastor, é doido esse homem. O Espírito Santo fala desse homem, esse negócio de doido. Lagarto ou borboleta? Você vai estar no ônibus, lagarto ou borboleta? Alguém do seu lado? Quem foi? É um negócio que eu ouvi ontem. O quê? É um homem preto lá, falou lagarto ou borboleta? O que você é? E você? O que você é? Lagarto ou borboleta? Você vai estar. Já vai ter gente na fila da van. Tá o Rogério dirigindo, do nada volta ele olhando o mestre.
Lagarta, borboleta. Quem falou, gente? Que rua é essa? Não, estou pensando alto. Como saber se eu sou regenerado? Como saber se eu sou transformado? Como saber se a graça me atingiu? Como saber se o Espírito Santo de Deus habita em mim? Como saber se de fato eu sou um cristão genuíno, bíblico, canônico, cristocêntrico? Como? Paulo começou dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Pergunta retórica: não! A resposta é não! Na língua de Paulo é de modo nenhum! Porque os romanos entenderam assim: então já que sou salvo pela graça, então eu posso permanecer no pecado para que a graça cada vez mais aumente, abunde, que o amor de Deus me envolva cada vez mais. Aí Paulo: não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é, se o Espírito Santo entrou em você, se de fato você creu em Jesus, se de fato você aceitou a palavra, você deve andar em novidade de vida. Uma vida transformada, mudada pelo Espírito Santo de Deus, igreja. E você deve se testar, se examinar, colocar a sua fé no crivo da palavra de Deus. Olha que texto assustador. Abra comigo se você for rápido. 2 Coríntios 13:5. Se esse texto não está rabiscado na sua Bíblia, se você trouxe caneta, rabisca esse texto, amado. Rabisca esse texto. 2 Coríntios 13, versículo 5. Diz assim as Escrituras Sagradas: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Cristo está em vós? E se não é, que já estáis reprovados. Olha que texto assustador, violento, brutal, que fala sobre o teste da salvação. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou seja, teste a você mesmo. Ou não sabeis quanto Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. O que ele está a dizer é: devemos nos examinar espiritualmente para saber se somos verdadeiros cristãos, somos cristãos verdadeiros ou meros, amados, impostores da fé. Você tem que se testar para saber se você é um cristão verdadeiro, genuíno, ou você de repente é um impostor da fé. É uma lagarta. Se não estivermos procurando nos aproximar de Deus, com certeza estamos nos afastando dele. Eu vou repetir para você pegar. Se não há desejo em você, se o Espírito Santo, se a salvação não operou em você, desejo por Deus, pelas coisas de Deus, para procurar a Deus, certamente você está se afastando de Deus. Então, quando nós somos mudados, transformados, nós procuramos nos aproximar de Deus. E aquele que não se aproxima de Deus se afasta, porque vive no pecado. Isaías 59 vai falar: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os ouvidos agravados para que possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado afasta. Deus quer se aproximar para transformar a lagarta em borboleta, mas quando a lagarta quer continuar rastejando, vivendo o pecado, rastejar é viver o pecado, Deus se afasta e a lagarta permanece rastejando e não se transforma em borboleta. Então, a regeneração, ela opera num coração. E é aqui que eu começo já a pregar. Eu vou dar alguns detalhes para você fazer um teste da sua salvação. Tinha muita coisa que eu deveria falar. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar essa mensagem toda hoje. Tinha muito pelo qual eu poderia falar. Mas o que o Senhor me permitir falar, eu vou falar hoje. Primeiro, a obra do Espírito Santo trabalha no coração, mano.
No coração, desde Ezequiel 11, 19, que eu li lá, o Senhor dizendo: lhe darei o mesmo coração e um espírito novo, e porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então Deus está falando: olha só, eu vou fazer uma obra regeneradora, em que eu tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, colocarei o meu espírito, vocês vão guardar a minha lei, e não só guardar, vocês vão andar na minha lei, vocês vão executar a minha lei, agora vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, ou seja, eu vou te dar o meu próprio coração, a vontade de vocês será alterada, transformada. O texto célebre de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Qual o sentimento? Versículos anteriores: nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, ele está falando: no reino de Deus não tem competitividade, não tem vaidade, não tem, amados irmãos, quem é melhor, as 10 mais, os melhores cantores, os melhores pregadores. Eu faço mais para Deus, eu sou melhor, porque eu canto, porque eu prego, evangelismo, porque eu organizo, porque eu limpo, porque eu faço. Não, não, não. No reino de Deus não. O que impera no reino de Deus é o amor, é a humildade, é a misericórdia, é a compaixão, é se humilhar para que Deus seja exaltado no meio do seu povo. Glória. É um coração humilde, amado. É um coração humilde, submisso, obediente ao Senhor. A graça, ela opera isso. É por isso que toda hora Deus bradava dos altos céus e falava acerca de Cristo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe por que as pessoas não nos ouvem? Porque a verdade é essa: escuta, nós somos desobedientes a Deus, amado. É por isso que o Espírito Santo não fala acerca de nós: este é minha filha, meu filho amado, em quem tem alegria. Por que Deus falava isso acerca de Cristo? Porque Cristo era submisso, obediente, ele não tinha competição. Lembra de João Batista? Tentaram contaminar o coração de João Batista, o coração de Jesus até. João, tem um montão de gente lá se batizar com ele. Aí João, mas é isso? Ele é o Cristo. É ele, eu sou só a voz, mas quem é ele? Eu não estou em competitividade com ele, não, é ele mesmo. É um coração humilde, obediente. Hebreus 5:8 fala: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Falando acerca de Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quem é servo de Deus padece. Em obediência vai perder, mas também vai ganhar para a glória do Eterno, amado. Como esse jovem falando, dando testemunho: pastor, eu estou perdendo, mas não estou reclamando. Eu estou perdendo, mas não estou murmurando. Pelo contrário, eu estou perdendo e está adorando. Eu estou perdendo e estou glorificando. Eu estou perdendo e Deus está acrescentando. Deus tem me honrado, pastor. João 14,15 diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se você me amar, você vai guardar, você vai obedecer. Naturalmente. Tiago fala: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. É um coração regenerado por Deus. Por isso, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós, se o seu coração é obediente, se o seu coração é humilde. Se prove. Seu coração é obediente? Seu coração é humilde? Você obedece aquilo que as Escrituras estão ali mencionando para você, para eu fazer? Examine-se. Examine-se.
Coloque a prova o seu coração. Se ele é submisso a Deus, obediente a Deus, humilde, se não há lealdade competindo com você ali, dentro do seu coração, então a obra da salvação ela opera no coração, na vontade. Aí ela vai transformando de dentro para fora. Aí ela vai atingir agora algo que vai chocar as pessoas. Qual? O falar. A linguagem, como esse jovem estava falando. Ele falou, pastor, as minhas músicas eram palavrão do início ao fim. Palavrão, depravação. Eu pregava sobre orgia. Eu cantava sobre orgia. Então, o meu linguajar, pastor, era contaminado, era poluído. E quem veio do mundo aqui e tinha vício, mania de falar palavrão, sabe o quanto foi difícil largar. Sabe o quanto foi difícil largar. Largar a linguagem obscena, promíscua, suja, baixa. Aquela linguagem que ofende as pessoas quando passa. Irmão, o jovem hoje acabou. O jovem hoje não respeita se passa um idoso. O jovem hoje não respeita se passa um homem, um trabalhador, um cidadão, uma mulher. O jovem está nem aí. Eles estão fumando maconha na rua. Eles estão xingando palavrão alto. Na sua casa, você pode passar do lado. Ele vai falar o pior palavrão na sua orelha. Então nem aí. Se um jovem falasse um palavrão, se intrometesse na conversa de adulto, aquele tapa de costas não tomava na beça logo de cara. Escapum! Sai daqui! Tinha que sair. O jovem não sai se intrometendo na conversa de adulto, a mãe está conversando. Aí não fala nada, a tonta não fala nada, o tonto banana também não fala nada. O filho chega e fala lambança, aquela coisa toda, vergonha. O pai não fala, tá lá morto, barrigudo, nojento, largado. A mãe também não fala nada, tá lá, a criança fazendo tudo, irmão, um redebrulho tremendo. Antigamente não, os pais posicionavam as crianças, mano. Colocavam as crianças no devido lugar. Aí não, fica transferindo a responsabilidade. Tô colocando lá a porta de vidro na barbearia. Aí chegou lá o garoto lá, ele viu, parecia que ele viu parte dessa frente. O que ele tá vendo ali, cara? É vidro. Não botei nem ainda o negócio para colar, para dar indicação para onde que abre, a logo, não coloquei nada. Ele viu, aí como o rapaz não colocou tudo, tá a primeira porta, a placa, faltou uma placa aqui, porque não deu a medida exata, por causa da irregularidade da parede e tal. Aí a porta abriu aqui e tinha essa porta, o garoto começou a rodar. Aí tô eu olhando, eu falei, eu na minha mente, eu pecando na mente, ó Jesus. Aí eu falei, pronto, não vai falar nada do filho dela. Não vai falar não, vai deixar ele ficar rodando. Aí vai perder o equilíbrio, vai errar, vai no vidro, pá! 3 mil reais, vai embora. Eu falei, ô, meu amigão, senta aqui. Aí não, santo, aí não, senta aqui. Tu vai errar aí, vai bater, vai quebrar. Fica aí quietinho. Aí a minha cara aqui, inchando. Não brinca aí não, rapaz. Tu pode bater e se machucar, quebrar um negócio. Para de correr aí. Aí não é lugar de correr não. Claro que não! Então, aquele jovem deu um testemunho e falou, pastor, a minha linguagem era contaminada, era suja, poluída. Eu falava muito palavrão. Eu compunha as músicas e vinha já na minha mente, no meu espírito, palavrões, depravação, orgia, opulência, vaidade, ostentação, coisas assim, só novidade. Mas quando o Espírito de Deus entra, mano, é incrível. Deus começa a dar, o meio de graça começa a operar e a linguagem vai sendo mudada, alterada. Por quê? Porque quando trabalha no coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração foi mudado, a linguagem também vai ser. A linguagem vai ser alterada. Lucas 6,45 diz, o bom homem, quem é o bom homem? O transformado, mudado. Aquele que o Espírito Santo atingiu o coração, um bom homem, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, qual é o homem mau? O não regenerado. Do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca.
Jesus dá o exemplo do coração como se fosse tesouro, e o homem bom, que ele tira do seu bom tesouro, do seu coração, coisa boa, e o homem mau, não regenerado, ele não tem outra coisa para tirar, ele vai tirar o mal. Então, irmão, não adianta você pedir para alguém que não é transformado, falar para ele parar de falar palavrão, ele não vai conseguir. Ele pode parar por 1 minuto, algum tempo, mas depois ele vai falar de novo. Porque aquilo está dentro dele. Aquilo é quem ele é. Não tem como. Eu nunca fui de falar palavrão, mas eu falava. Principalmente eu gostava de jogar bola, então, no meio de bola, meu irmão, tem gentileza não, não. Sabe como é que é? Quem joga bola sabe como é que é. Joga no neguinho jogar na bola. Então, é muito complicado. Invariavelmente saía. Briga, vai sair. Mas quando o coração é transformado, a forma de falar é mudada. O salmista diz: crie, por isso falei. Eu criei, recebi o Espírito Santo, me arrependi dos pecados. Criei, por isso falei. E o que eu falo? Como eu falava antes, não, eu vou falar de uma linguagem transformada. Não estou falando, irmão, de gíria, costume, não estou falando disso, não. Estou falando de linguagem obscena, suja, disso que eu estou falando. Alterar a forma de falar que eu estou falando é a linguagem que ofende a santidade de Deus e as pessoas. Estou falando de gíria, eu estou falando nada disso não. Eu estou falando disso que a Bíblia condena. Olha só, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável. A nossa forma de falar seja sempre como? Agradável. Temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Então o cristão, ele sabe se portar, ele sabe se reportar a cada pessoa, a uma criança, a um idoso, a uma mulher, a um homem. Ele sabe se comunicar de maneira agradável, temperada com sal. Ou seja, é uma linguagem sadia, gostosa, aceitável, que as pessoas desejam. Comer uma comida sem sal, irmão, pode estar bonitona a comida. Se você botar na boca e falar, está faltando algo, sal. Você vai olhar para mim e falar, você está até bonita, mas não vem para cá não. É tipo assim, eu vou fazer essa troca aqui, você vai mudar. A mulher pode ser bonita ou que for. Bonitona, gatona, aquela cor que brilha o olho. Quando a gata abre a boca, vira perroso e fala, não. Que a boca dela é suja, o coração dela é sujo também. Você fala, não quero não. Se tentar mudar, vai se arranhar e sai fora. Hein? Então fala de uma linguagem, amado, agradável. O coração transformado, ele vai mudar a forma de falar. Luiz, como é que era o seu linguajar? Poluído demais. Poluído demais, mano. Muita coisa. Coisa... Irmão, então a linguagem tem que ser mudada, transformada. Efésios 5:3 diz, olha só, nessa linguagem aqui, que é a King James. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. E não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. É tipo assim, aquelas piadinhas com duplo sentido, aquelas coisas com conotação imunda, poluída, que vai falando e vai fazendo na rodinha dos amigos. Não convém a um santo. Não convém a um santo. Aqueles vídeos contaminados, poluídos, que poluem a mente, não convém a um transformado. Não convém. Porque o que sai da boca, procede do coração, é isso que contamina o homem. É isso. Então a nossa linguagem, ela é o reflexo do nosso coração. É o reflexo do nosso coração. Tem um garoto lá, ele não fala palavrão não, ele é muito respeitoso até. Principalmente no meu ambiente ali de trabalho. Boa, minha clientela mudou, graças a Deus, assim que eu me converti. Mas esse rapaz, ele é engraçado, ele é motoboy, mototáxi. Ele é engraçado que ele é bem carioca, a gíria dele é bem carioca, eu fico imitando ele. Ele fala com muita gíria, muito engraçado.
Eu falo, rapaz, tá muito engraçado, cara, com essa gíria. Aí vai, é mesmo trem? Chama de trem. Não, tranquilo, mostrão. Não, já é, paizão. É nóis, pô. Não, tá tranquilo. E ele vai falando. Porque a nossa linguagem é um reflexo do nosso coração. Eu te falo, você consegue testar a sua linguagem? Quando não tem ninguém te vendo. Quando sua mulher não te vê, quando seu marido não te vê. Quando você está no ambiente de trabalho, está aquela rapaziada. Quando você está no escritório, está aquela mulherada lá falando também, porque a mulher também é danada, a mulher também não é brincadeira não. A gente fala dos homens aqui, mas a mulher também não é brincadeira. Quando junta a patotinha, ó. Só Jesus que sai daquele miolo ali. Só Jesus, irmão. Então a nossa linguagem é reflexo do nosso coração. Tiago fala, Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. A língua é um fogo. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Olha para tu ver como é que a nossa língua, o negócio é sério. Tiago fala, ela contamina todo o corpo. E ela inflama o curso da natureza. Ela é inflamada pelo inferno. Se acabasse aqui já era bruto. Aí Tiago diz, olha só. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não posso. Com a mesma boca que eu louvo a Deus, que eu bendigo a Deus, que eu agradeço a Deus, que eu honro a Deus, que eu oro a Deus, eu não posso ficar amaldiçoando os homens, espraguejando, falando palavrão, orgia, coisas absurdas e obscenas. Eu não posso fazer dessa maneira. Não convém, mano. Não convém. Tito 2,7 diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal o que dizer de nós. Então Satanás também fica, amados irmãos, cercando para ver o que o crente fala, para ver o que sai da boca do crente. Mas tem vários vídeos na internet aí de gente no público falando palavrão. Quem já viu? Quem já viu? Mulher, homem. Eu vi um vídeo. Às vezes soa até engraçado, mas não é. O rapaz falando de Adão e Eva, ele começa a entrar na conotação e solta. Aí quando ele vê a cara dele, já é, tem como catar a palavra. Eu falei, rapaz, como é que esse cara falou isso? A mulher falando do marido dela, não sei o que, daqui a pouco ela tudo soltou, ela. Aí tem um carinha atrás, foi até na pandemia esse vídeo, que ele estava de máscara assim, meio arraiada. Aí quando a mulher fala, o garoto faz isso. Aí quem filmou fez o corte, focou na cara dele e falou, então assim, o que essa mulher falou, Jesus? No púlpito. Aí será que aquela mulher ali, amada, é borboleta? Ou ela é lagarta? Ou aquilo ali é a rotina dela fora da igreja? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando o coração é mudado, a linguagem também é transformada. O que muda mais? A aparência também é transformada. A aparência também é transformada. Eu tenho que correr, senão eu não vou conseguir pregar. A aparência também é transformada. Eu preguei ontem lá em Nova Iguaçu sobre o Gadareno. A Bíblia diz que ele era um homem violento, arrebentava as correntes, morava no sepulcro, era todo machucado, cheio de demônio, mais de 6.000 demônios no corpo, andava nu, agredia as pessoas, certamente um semblante horrível, cabeludo, barbudo, aquele aspecto asqueroso, lagarto. Jesus vai lá e transforma aquele homem, e a Bíblia diz, aqueles que viam, foram lá ver o que tinha acontecido e encontraram aquele homem são e vestido. Agora, opa, quando o evangelho entra, é transformado,
a aparência também muda. Física, forma de vestir, também muda. Não estou falando aqui de... Tira isso do seu cérebro. Não estou falando aqui de dogma religioso, que crente tem que ficar andando de calça social no sol quente, não. Para com isso! Fala disso não. Estou falando de aparência transformada. Eu lembro quando o Luiz chegou na igreja aqui, mano. Eu lembro quando eu me converti, como é que eu ia. Eu cheguei na igreja de cabelo rastafari, santo. Eu canso de falar que cabelo rastafari, olho verde, bonitão. Ah, pastor, tá mentindo. Bonito não, santo. Cheguei lá dessa maneira, mano. Camisetinha regata branca, igual 50 Cent. Meu Deus do céu. Igual 50 Cent. Aí Jesus foi mudando, transformando. Eu fui me adequando, minha aparência foi sendo transformada. Aí quando eu tirei as tranças, eu fiquei com o cabelão black e tal. Aí eu falei, também não ficou legal o black. Oi? O brinco que tinha também, dor furo na orelha, aquela coisa monstruosa. Eu falei, também não ficou legal. Aí eu fui lá na noca lá e dei uma devastada legal. Quando o homem me viu, eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, cadê o homem? Minha aparência foi mudada, transformada. Deus foi tirando, não, isso aqui não me agrada. Vou contar a história do brinco, Juliana me lembrou aqui. Eu me converti e Jesus vai limpando, mas é o processo, lembra? É o processo. Num culto jovem, um homem que eu nunca mais vi na minha vida, não lembro o nome dele, nunca mais vi. Ele não falou, não citou brinco, citou nada. Mas eu acredito que ele pregou sobre transformação. Eu acredito. Não me lembro o texto, eu lembro daquele dia. Ele pregando. Quando ele acabou de pregar, eu estava com o brinco na orelha, eu tirei o brinco da orelha. Alexandre, que trabalha aqui na Casa do Piso. Conhece, chamam ele de Alexandre Bubu. Quem conhece ele? O pretinho, conhece ele? Alexandre Bubu, congregava comigo lá. Acho que está lá até hoje na Batista. Eu tirei o brinco. Alexandre, o que foi, cara? Eu falei, o Espírito de Deus falou comigo, nunca mais eu uso o brinco na minha vida. E que é isso? Nunca mais eu uso. Está aqui na lixeira ali da igreja. Nunca mais, amado. Então o Espírito Santo foi mudando a minha forma de vestir, de falar, a minha linguagem foi sendo transformada. Por quê, amados? Porque Deus quer assim. A vestimenta. Para entrar no vestimento, eu tive que entrar no contexto, porque isso é um tema melindroso para alguns, para mim não, mas a Bíblia diz que nós somos chamados reis e sacerdotes. Apocalipse 5:10 diz, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão. 1 Pedro 2:9 diz, mas vós são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, povo adquirido para que anuncie a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando vai falar de Arão, de sacerdócio, o texto diz, Êxodo 29, e as vestes são santas, que são de Arão. A vestimenta de Arão era uma vestimenta santa, separada, consagrada. Como que a gente aplica isso no Novo Testamento, amados irmãos? Lá em 1 Timóteo vai falar da vestimenta feminina, que também se aplica à masculina. E como que deve ser a nossa vestimenta? 1 Timóteo 2:9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres, coloca mulher e homem, se vistam com decência, modéstia e discrição, não com trança, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito caras, mas que se vistam de boas obras como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Ele não está falando de feiura, não estou falando de feiura. Estou falando para ser aquela coisa, não estou falando disso. Mas a vestimenta tem que apresentar algo decente, modesto, discreto. É isso que tem que ser. O homem, uma vestimenta decente, com a modéstia, uma discrição. Porque a roupa também diz um pouco de quem nós somos. Como é que você reconhece um policial militar? Pela farda. Como é que você conhece um médico? Opa! Aquilo ali indica quem aquela pessoa é. Mas você vê a santa, o santo, shortinho da Anitta tacado aqui,
E de noite, nós te adoramos. Lagarta. Lagarta. Tu vê o santo durante o dia, tu vê o santo na praia, ele tá com aquele sungão, tá sentindo todo poderoso. Senta mesmo, todo abertão, todo largão, cueca na praia. Será que não vai botar bermudinha não, santo? Bermudinha legal, tá? De repente uma camisetinha. Pastor, se eu ficar sem blusa? Beleza, eu não te critico muito não, mas de repente uma camisetinha. Porque o seu corpo é templo. O seu corpo não deve promover sensualidade. O seu corpo pertence, se você é casado, seu corpo pertence à sua mulher e da mulher ao marido. Alguém que faz isso está querendo exibir para outros. E isso é perigoso. Por quê? A palavra fala em Provérbios 7:10 da mulher prostituta. E a Bíblia diz: e eis que a mulher saia ao seu encontro com vestes de prostituta. Então alguém que se veste assim quer dar uma indicação. Tanto homem quanto mulher. Ah, pastor, mas tem gente que está de terno e é ladrão. Claro que tem, pô. Ah, tem polícia que é polícia, mas rouba, mata, é trambiqueiro. Claro. Mas isso é a exceção, não é a regra. Isso é a exceção, é a regra. Então, a vida cristã, ela é um processo espiritual que vai crescendo a cada momento. E eu já entro aqui na minha fase final, rápido, porque o tempo já está passando, Jesus. Testemunho. Testemunho. Com todas essas características, você está dando um testemunho. Você está sendo um outdoor. Você está transmitindo uma mensagem. As pessoas estão passando e estão te vendo. Elas estão te vendo. Por exemplo, a Bíblia diz que os discípulos estavam em Antioquia. E o texto diz: e sucedeu que por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente, uma multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. 1 ano sendo discipulado, 1 ano sendo ensinado, 1 ano recebendo palavra, ensino, palavra de Deus. Aí aquele povo começou a andar nas ruas. Aí o povo de Antioquia falou: eles são cristãos. Eles servem a Jesus Cristo. Será que a sociedade fala isso de nós? Examine-se. O povo de Antioquia falou acerca deles. Como? Depois que eles se reuniram ali, ensinando, discipulando, pregando, orando, aliás, vão passando o Evangelho de Cristo. Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. E olha quantas coisas passaram, até chegar no capítulo 11. O Espírito Santo veio, a cura do coxo, Pedro é preso, capítulo 4, Ananias e Safira é morto por causa de avareza, o Espírito Santo agregando pessoas sendo salvas, Estevão é morto, capítulo 6, perseguição, capítulo 7, capítulo 8, Paulo é salvo, capítulo 9, a conversão de Cornélio, e no capítulo, depois disso tudo, eles falam: agora eles são cristãos, olha lá, agora eles são cristãos. É um testemunho na sociedade. Isso começa dentro da nossa casa. Como você é como marido, como você é como esposa, como você é como filho. Irmão, se eu pegar o microfone e falar assim: esposa e marido, vem cá e seja verdadeiro, fala quem é o seu marido dentro de casa. Irmão, eu não sei se vai sair coisa boa não. Eu não posso fazer esse negócio aqui, eu não sou doido. Se eu pegar as mães aqui e falar assim: vem cá mãe, vem cá filho, fala quem é esse garoto dentro de casa aí. O que, pastor? A cara já muda. O que? É para falar, pastor? É para falar desse garoto? Não deixa eu falar desse garoto. Calma, santa, calma. Fala dessa garota aí. O que, pastor? Eu vou falar. Quem é a sua mulher em casa? Pode falar, pastor? Posso mesmo? O senhor vai ficar aqui no meio? Se o senhor ficar, eu falo. Se o senhor não ficar, eu não risco falar, não. Não risco falar, não. O senhor vai lá na minha casa depois comigo?
Porque tem mulher que de repente é o Bruce Lee, mano, é Jack Chan. Não sei o que é. Não foi transformado. Não foi transformado. Irmãos, Pedro diz que o marido ele pode chegar à condição de ser ganho sem palavra. Só por causa do procedimento da mulher santa. A Bíblia fala que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificar por ela. Ou seja, ele morre, mas a esposa vive. Fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo, porque isso é justo. E é o primeiro mandamento com promessa, mano. E eu não estou falando de criança de 1 ano, 2, 3, não, mano. E que já tem que ser discipulado assim. E a Bíblia fala sobre a vara. Estou falando de gente com 12, 13, 15 anos. Desobediente, arrogante, repugnante, não ajuda em nada, mal criado. Bocudo, bocuda. Estou falando desse tipo de gente, amado. Que está dentro da igreja. Como funcionário, como é que você é? Como patrão, como é que você é, santo? Gente que é funcionário dentro da empresa, mas rouba a empresa, dá calote, atestado falso. Isso é trambicagem, isso é injustiça, mano. E se diz crente. 1 Pedro 2,18 diz: e vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. O Senhor aqui é o seu... Vamos colocar hoje? É o seu patrão. Sujeitai-vos ao seu patrão com todo temor, ou seja, respeito. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Ou seja, tem patrão bom e patrão mau. Respeite um, respeite também o outro. Porque tem gente que está na empresa, está lá, ele come daquele dinheiro, ele se investe daquele dinheiro, a família se sustenta daquele dinheiro, mas o patrão vira as costas, desce a lenha. Cobra essa mulher, megera, cheia de dinheiro, mas como é que ela é? Esse patrão, homem ruim, ignorante, sei o que, e vai. 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ou seja, o patrão é ruim, mas ele está ali com seu comportamento correto, ilibado, justo, ele vai sofrer agravo. Mas faz parte da fé cristã, faz parte do processo. Efésios 6,5 diz: quanto a vós outros, escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, ou seja, patrão, de igual modo, procedei para com vossos servos, funcionários, abandonai a ameaça, pois tendes conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o vosso também, e que está no céu, e que não faz diferença entre pessoas. É aquele crente que se torna patrão, ele abre a padaria. Ele, não tinha nada. Deus dá posiçãozinha e leva a padaria. Vou chamar os irmãos que trabalhavam, dar moral. O santo lá está desempregado, coloca. Irmãozinho lá, né, humilde, simples, educado, cortês, polido, justo. Irmão, primeiro mês, segundo mês, terceiro. Ei! Eu tenho que dar um nome, qual o nome? Funcionário, fala o nome aí. Joaquim. Ô Joaquim! Aí o irmãozinho. Ô, irmão, o irmão tá gritando, tá estranho. Vem aqui, rapaz! Ô, te chamando! Paz do Senhor, irmão. Paz o quê? Vai logo mexer um negócio ali. Vai atender os clientes, mano. Homem lerdo, mole. Aí tá lá o funcionário. Aí no domingo veio 2 pro culto. Aí tá lá o patrão, seu Agenor e Joaquim. Aí Joaquim lá atrás tá vendo seu Agenor. Que culto abençoado, ele fala pra mulher dele. Culto abençoado, né? Aí Joaquim pra mulher dele: não sei que Deus que ele está servindo. Não sei que culto é esse que ele está servindo. Mas por que, Joaquim? Tem que ver esse homem lá, como é que é na padaria. O inferno gritando com os outros, arrogante, humilhando, pisando em cima das pessoas, fazendo passar vergonha. E aqui quer dar uma de crente aí, ó.
Que testemunho a gente está dando? Hein? O que vão falar da gente? O que falam da gente? Que falam, tá? Pensa que não fala, não fala, tá? Bem ou mal. Eu já vou entrar na minha reta final aqui. Metangedora, por favor. Grupo de louvor. Como é que você é em relação ao dinheiro? Pensou que eu não ia falar, né? Vocês estão enrolados comigo, mano. Como é que você é? Por que isso aqui é importante? Porque a Ananias e Safira morreram por causa disso aqui. Mentiram ao Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse que não tem como servir a dois senhores. Porque a gente ama um e odeia o outro. A gente agrada um e despreza o outro. Quando a gente se torna cristão, a gente muda a nossa relação com o dinheiro. Porque a marca de um cristão genuíno é a generosidade. E não mudou. Eu trabalho com barbearia já há 20 anos, mais de 20 anos. Mudou. Tinha poucas. Teve um tempo, talvez seja ali de 2009 a 2015. Vou colocar esse período aí. De 2008 a 2015, 2017, talvez. Muito. Barbearia dava dinheiro, dá ainda, firme. Eu já cheguei a fazer 6 mil, 7 mil por mês, assim, por inteiro. Mas eu estava deixando minha alma lá. Por quê? Porque eu estava querendo dinheiro. Quando veio a fé, em 2009, eu tive que equilibrar. Horário para entrar, horário para sair. A renda foi, ó. Eu fui me entregando mais. Eu enxerguei a necessidade de estar mais no convívio congregacional. A renda, ó. Mas eu falei, eu prefiro pouco com Deus do que o muito com o diabo. Eu prefiro. E Deus, ele vai dando condição. E a marca do cristão genuíno não é a avareza, é a generosidade. É a generosidade. Provérbios 22, 9 diz: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Provérbio 11, 24 diz: quem dá com generosidade vê a riqueza se multiplicar. Os outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendo e repartiam com todos, segundo que cada um tinha necessidade. Generosidade. Generosidade. É um coração generoso, transformado. 2 Coríntios 8, versículo 1 em diante diz: agora, irmãos, desejo que tenhas pleno conhecimento que a graça de Deus, que Deus concedeu à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência a favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Não precisou os apóstolos, momento ofertório, hein, para ficar constrangendo. Campanha Jesus refrigera minha alma. Campanha cada um no seu quadrado. Vamos tocar o pino da igreja. Campanha cada um no seu quadrado. Cada um para comer de piso. Não precisou. O Espírito Santo moveu a igreja da Macedônia, que era pobre, mas ela da sua pobreza transbordou em riqueza de generosidade e ajudou os demais irmãos que estavam passando necessidade, naquilo que é necessário. 2
2 Coríntios 9, 5 e diante, sendo assim, considerar necessário pedir a esses irmãos que os visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, para que havia prometido, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, ou seja, forçado. Lembrai-vos, versículo 6, lembrai-vos daquele que diz: aquele que pouco semeia, igualmente pouco colherá, mas aquele que semeia por generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Irmão, quando alguém no meio da igreja pega, a gente de maneira vexatória, né? A gente até fala, aquele voador gigante, e vai passando assim os irmãos, isso ali constrange. Isso ali força a pessoa, não, eu vou dar um merrézinho. Quando o irmão do voador gigante chegar, eu fecho o dormerré, abro assim, e lá. Isso com moedinha, eu vou lá no fundo do voador para não fazer barulho e lá. Porque constrange, a pessoa fica... Por isso que nessa igreja não tem momento ofertório. Que ninguém quer te constranger, ninguém quer te oprimir, ninguém quer te pressionar, ninguém te força. Porque isso é do coração. E aí, amado, borboleta ou lagarto? Borboleta ou lagarto? O que você é? Porque quando você se transforma em borboleta, a sua relação com Deus também muda. Antes não era, mas agora é. E o texto diz em 1 Coríntios 8,3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Antes nós, lagarta, não amava a Deus, ignorava a Deus, fugia de Deus. Mas quando a gente se transforma, agora a gente ama a Deus. A gente quer estar com Deus. A gente deseja Deus. A gente deseja a presença de Deus. A nossa relação com Deus é afetada, ela é mudada. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, quando a gente se transforma, a relação com Deus muda. E mais o que? A relação com o nosso próximo muda. Porque esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu sou tocado por Deus, amado, a minha relação com meus irmãos, com meus próximos, ela muda. Ela tem que mudar. Porque se não mudou, tem algum problema. Teste-se. 1 João 1,6 diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Ele que é Deus, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não há verdade em nós. Se, no entanto, andarmos na luz como na luz Ele está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Opa! Quem muda tem comunhão com Deus. Quem muda tem comunhão um com os outros. Não pode ter divisão no meio da igreja. Não existe pessoa que se diz cristã e fala assim ou pensa assim: não bato com perdão, não vou com a cara de Jefferson não. Olha o bigode que ele fez. Levi, você tá bonito, nego. Você é um homem bonito. Mas não existe isso, amado. Aí Jesus fala por boca de João: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros. Não tem essa conversa. Não tem esse negócio: eu não vou com fulano, não falo com Bertão, me ignoro, faça com Deus. Se é assim, amado, não é borboleta, é lagarta. Vai continuar rastejando. Vai continuar comendo o pó das trevas que Satanás libera e se alimenta disso. Porque quem é de Deus tem comunhão com o Filho de Deus, amado. 1 João 3,14 em diante. Eu tenho que acabar, Senhor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte.
Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e não sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e verdade. Verdade, amado. Então a nossa relação com o irmão, ela muda, não tem diferença não, amado. Não pode haver facção no nosso meio. Quando nos convertemos, a relação com a Escritura muda. Antes a gente tinha repúdio da palavra, ignorava a palavra, não entendia a palavra. Quando se converteu, agora ama a palavra, tem prazer na palavra. Porque agora é uma borboleta, um ser alado, ama a Escritura. Como diz o Salmo de número 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, quando alguém se converte, começa a brotar no coração aquele texto que o pastor leu. Ele vai para casa, ou ele está dentro da igreja, ele anota, ele rabisca, depois na casa dele ele vai lá, ele lê um pouquinho, ele vai se alimentando, ele começa com uma sede insaciável de querer saber mais de Deus. Ele quer aprender, ele quer memorizar, ele quer se aprofundar, ele começa a debater, a questionar, a agregar. Por quê? Porque agora a relação dele com a Escritura mudou, foi alterada. O Salmo 119, 96 diz: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Antes nós tínhamos asco da palavra de Deus, agora nós temos prazer. E a nossa relação com o pecado também muda. Antes amávamos o pecado, como diz Jó, bebíamos iniquidade como se fosse água, falávamos palavrão à vontade, queremos sexo ilícito à vontade, queríamos estar na balada e beijar todas, todos queríamos de fato sermos ali os melhores para o pecado. Mas agora, em Cristo, mudado, transformado, a gente tem asco do pecado, a gente tem nojo do pecado, vergonha do pecado. A gente não permanece. Podemos falhar? Vamos falhar. Podemos errar? Podemos errar. Podemos cometer um pecado aqui e acolá? Podemos. Mas aquilo não faz parte mais de nós. Aquilo não nos dá mais prazer, não dá mais alegria. Irmãos, quem viveu um mundo com toda a sua volúpia, sabe como é que é, irmão? O orgulho, a vaidade, bota roupa, passa perfume, fica todo pomposo, orgulhoso, cerveja na mão, e conversa, e chama, quero falar contigo para trocar ideia. Ele fica com a mulher, ele fica com o homem, e faz, acontece aquela coisa, com desejo, com prazer, com cana. E no dia seguinte fica se orgulhando daquilo que fez, falando e contando história e tal. Mas depois se converte, tem nojo, vergonha. Esse texto aqui, muitas vezes eu chorei nele. Ezequiel, eu tenho ele aqui anotado na minha Bíblia, aqui atrás, debaixo de uma foto da qual eu era, como eu era. Só para me lembrar de onde Deus me tirou. Uma das fotos, essa aqui. Estava arrumado para uma casa de show aqui. Com um cantor ali. Meu Deus. Botei aqui, Ezequiel 20, 43. Muitas vezes eu chorei lendo esse texto aqui. E esse outro aqui de Ezequiel. Ezequiel 36, 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, e das vossas maldades e das vossas abominações. Tereis nojo. Eu li isso aqui, eu chorava, mano. Eu chorava. Eu tinha nojo de quem eu era, do que eu fazia. Romanos 6,20 diz que do pecado que leva para a morte a gente se envergonha, porque a relação com o pecado mudou. Você não ama mais o pecado, você odeia, porque você agora não é lagarto, você agora é borboleta. Não tem como a borboleta voltar a ser lagarto, não dá. Eu termino aqui, agora o grupo de louvor pode vir sim.
de repente você está se examinando, eu posso melhorar nisso, naquilo. Ou de repente você pode, não estou 100% não, mas não estou legal, estou tão mal não. Mas eu acredito que uma coisa ou outra, amado, a gente pode dar um ajuste, dar um upgrade. De repente a sua busca na palavra não está tão legal, a sua oração não está tão legal, a sua relação com os irmãos não está legal, a sua relação com o marido, com a esposa não está legal, o filho com o pai não está legal. Ajustar. Testemunho não está legal. Ou de repente aquele que entrou aqui e nem isso precisa, ainda é lagarta. E lagarta é um animal frágil, repugnante, que se um cachorro passar por cima e pisar, ela morre facilmente. E quem pisa ainda faz assim, porque tem nojo, ó. Sabe o que é isso, irmão? Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se arrependa e seja salvo. E se você que está aqui, ou você que vai ouvir essa palavra, está entendendo essa mensagem e fala, pastor, eu não quero ser lagarto, eu não quero ser pisado pelo diabo, eu não quero ser explodido pelo pecado. Não, pastor, eu quero me tornar borboleta. O que eu faço, pastor? Opa, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, amado. Creia. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Borboleta ou lagarta, o que você é? A borboleta não pode voltar a ser lagarta. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que havia muito quebrantamento lá, quando tinha muitas mensagens de arrependimento. As pessoas choravam, as pessoas começaram a orar sem que ninguém pedisse para orar. Porque eu acredito que as pessoas estavam se olhando, se examinando. E essa foi uma noite dessa, para a gente se examinar, para a gente olhar e ver se nós estamos na fé. Prove-se. Olhe para dentro de si e fale, Senhor, isso aqui eu preciso tratar esse negócio. Esse negócio não está bom, não. Eu não quero permanecer sendo uma lagarta que queima, né? Como o Márcio diz o exemplo, queima as pessoas. Não quero sendo um ser asqueroso, cilíndrico, mucoso. Não. Eu quero ser um ser alado, bonito. As pessoas vão olhar e vão admirar. Metamorfose. Feche seus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque só o Senhor, ó Deus, pode mudar a nossa situação. Só o Senhor pode transformar o nosso ser. Não é uma obra feita pelo homem. Não é uma obra feita, ó Deus, pelos ritos religiosos. Não é uma obra, Senhor, feita, ó Deus, por dogma ou por denominação. É uma obra única e exclusiva do Senhor. É uma obra do teu Espírito Santo que penetra o coração de pedra e transforma ele no coração de carne. Foi o Senhor, ó Deus, que trabalhou na vida daquele jovem, ó Deus, e tem feito dele uma labareda, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que o Senhor o sustente e o mantenha de pé. E que através da vida deles eu, muitos outros jovens, ó Deus, possam se achegar a Ti. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo eu possa encontrar da mesma maneira corações aqui dessa condição, quebrantado, contrito, ó Deus, desejando transformação, desejando mudança, querendo mover o Teu Espírito Santo, querendo ser movido, transformado, mudado, querendo ser um ser alado. Por isso, Espírito Santo, venha sobre nós em forma de fogo, queimando todo o pecado, toda a obra do diabo. Opera, Espírito Santo, a obra da salvação em nosso meio, Deus. Visita, Senhor. Visita aqueles que têm sede de Ti, aqueles que ouvirão essa palavra,
os corações sedentos, os gadarenos perdidos, Senhor, repletos de demônio, precisando de mudança, transformação. Visite, Senhor, os cegos espirituais, os paralíticos espirituais, que não têm condição de andar em tua direção, Senhor. E toque, pega ele pela mão, Senhor, e os levante, e os mantenha de pé. Como o Senhor disse, aquele paralítico foi levado pelos amigos, para que saibas que o Filho do Homem tanto tem poder para curar, mas Ele também tem poder para dizer: perdoados estão os teus pecados. Opera, Senhor, opera essa obra de mudança, de uma metanoia radical, de uma metamorfose violenta e brutal, a ponto das pessoas, quando verem, se espantarem, Senhor, se jogarem. Nós oramos e suplicamos, Senhor, por isso, em nosso meio. Vá além das fronteiras, para salvar quem o Senhor quer salvar. É o que nós oramos, suplicamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.